presidência, todos vós, e poderemos fazer uma pequena introdução. Depois, as perguntas que queiram pôr, responderemos. O objetivo do Dia do Combatente. A nossa associação tem nível nacional, embora seja uma associação com cerca de 5 mil associados, mas foi fundada com o intuito nacional no sentido de agregar todos os combatentes que quisessem, sítios em Portugal e no estrangeiro, desde que tivessem passado pela guerra colonial. E temos sócio pelas diversas partes do mundo e pelas diversas povoações do país. Este evento é aqui feito desde há 3 anos para cá, porque normalmente o Dia do Combatente é feito, o Dia Nacional do Combatente é comemorado a nível nacional na batalha. Simplesmente é o seguimento da cerimónia, embora que não tivesse esse nome em tempos antigos, das comemorações da Batalha de Lali, que a Liga sempre promoveu durante toda a sua existência. Porque o Dia do Combatente foi instituído como Dia do Combatente só no Estatuto do Combatente, na Lei de 2020. Estatuto esse em que a nossa associação teve um papel preponderante e de iniciativa. Fomos os primeiros, juntamente com um núcleo de umas 7 ou 8 associações que constituem a Federação Portuguesa dos Antigos Combatentes, que dinamizamos esse mesmo movimento para que o Estatuto fosse feito. E o Dia do Combatente lá ficou quando se escolheu a data. Não houve essa unanimidade, mas a maioria propôs que fosse o 9 de Abril. Por uma questão de organização e como estão a fazer as festas religiosas, quando a festa coincide ao meio da semana, continua-se a trabalhar, mesmo reformados, e comemora-se no feriado. Foi por isso que, em vez de 9, vamos para o domingo de Pascuela. O objetivo é dar o carinho, a solidariedade entre os combatentes, o reconhecimento do seu papel e a lembrança para que não fiquem em esquecimento toda a vida, como ficaram os nossos avós da Primeira Grande Guerra Mundial. Não estamos livres de voltar a ter combatentes. A situação mundial é de recear e, por isso mesmo, hoje, cada vez mais, é não só uma questão de justiça, mas é também uma questão de despertar o povo para os problemas que podem surgir para a nação portuguesa. É este o objetivo. Portanto, creio que vos dei a imagem do que pretendemos. E por isto me fico e espero depois as vossas perguntas. A Senhora Presidente certamente dirá. Muito obrigada. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o Sr. Professor Ferraz, Presidente da Associação Nacional dos Combatentes do Ultramar. Cumprimentar também os senhores vereadores, a vereadora Helena Rodrigues e o vereador Francisco Fonseca, que me acompanham, o Agnel Laranjeira, meu chefe de gabinete, também a comunicação do município e uma palavra muito especial à comunicação social aqui do nosso Conselho e não só, também temos aqui fora do Conselho. E este agradecimento especial é porque, efetivamente, se não são vocês a levarem as nossas palavras para fora destas paredes, pouco serviria esta conferência de imprensa e, portanto, serão muito úteis. Este é o primeiro ano em que nós, em conjunto, a Associação Nacional dos Combatentes do Ultramar e a Câmara e o município de Tondela, tomámos a iniciativa de fazer uma conferência de imprensa para anunciar o Dia do Combatente. É uma forma de nós fazermos chegar a nossa mensagem a mais pessoas, nomeadamente a todos aqueles que
irão ler as vossas notícias, mas também é uma forma de dignificação, mais uma forma de dignificação daquilo que nós queremos que sejam as comemorações do Dia do Combatente em Tondela. Não é a primeira vez, é um facto, mas não posso deixar de dizer que é uma iniciativa recente, tomada por ambos recentemente no mandato passado, e que a nós, município, orgulha-nos imenso podermos estar a participar com a Associação Nacional dos Combatentes do Ultramar nestas comemorações, e ao longo destes últimos, já é a 4ª edição, ao longo destes últimos anos, podermos também promover, através desta via, a dignificação do antigo combatente. Trazer a terreiro e trazer à discussão vários temas, e que nós, de uma forma reiterada, os trazemos à mesa na celebração e nas celebrações, mas que não se esgotam de ano para ano. Pelo contrário, é efetivamente, na minha opinião, fundamental que eles sejam discutidos e refletidos reiteradamente para que nunca sejam esquecidos. Esse é um dos, talvez, se me perguntassem qual é o principal mote da motivação, é impedir que tudo aquilo que foi a participação, a vida de quem foi antigo combatente e que não se circunscreveu apenas e só à participação na guerra, há um antes e um depois desse momento, mas que aquele momento teve um peso determinante e constituiu-se como uma viragem completa na vida das pessoas que tiveram e participaram como combatentes. É fundamental que nós nunca esqueçamos esses momentos, nunca esqueçamos as pessoas que os viveram, mas acima de tudo as necessidades que atualmente essas pessoas também continuam a ter. E discutir, refletir neste Dia do Combatente é fundamental, e trazermos mais e mais pessoas a esta reflexão, e portanto aí o motivo desta conferência de imprensa. Paralelamente a este grande e principal motivo, também é importante nós refletirmos sobre as consequências e, junto dos mais novos, levarmos esta mensagem, como o Sr. Professor disse, o Sr. Dr. Ferraz disse muito bem, é muito importante levarmos esta mensagem aos mais novos, principalmente no momento como aquele que nós atravessamos, em que não em Portugal, mas na Europa, a Europa todos os dias é confrontada e é avassalada pelas notícias, e entram pelas nossas casas dentro as notícias dos conflitos armados em vários pontos do globo, e portanto nós não podemos estar alheios a estas questões, e portanto temos que refletir sobre elas. E se é um facto que a minha geração, apesar de não ter participado na guerra de uma forma direta, mas ouvia aos pais, e ouvia aos tios, e ouvia aos primos a falarem na primeira pessoa, o que é certo é que a geração que me sucede já nem sequer ouvi-se falar na primeira pessoa. E são cada vez mais aqueles que ouvem pouco. E muitas vezes, não posso deixar aqui de o dizer, que muitas vezes, por falta de não se ouvir essa mensagem na primeira pessoa, não é possível conhecer em profundidade aquilo que foi o drama, as consequências, o perigo, o infortúnio, de tudo aquilo que acontece em torno de uma guerra, mas há por vezes uma banalização e uma normalização de um conjunto de circunstâncias que a mim parece-me não devem ser normalizadas e não devem ser banalizadas. E portanto esses são os desafios, na minha opinião, que as gerações futuras vão ter pela frente, que é perceberem que efetivamente, e olharem para a história, olharem para o passado, e da história e do passado, poderem colher um conjunto de ensinamentos e um conjunto de conhecimentos que os possa permitir tomar as decisões certas, quaisquer que elas sejam. A guerra ou não. Abraçar o desafio em defesa da pátria, que foi aquilo que fizemos no passado, porque isso também é importante, mas também perceber que o abraçar desse desafio traz consequências profundas na sociedade, mas também consequências pessoais. E é nesta experiência acumulada, neste conhecimento acumulado que nós encontramos nos antigos combatentes, que nós também nos associamos a estas preocupações, e associamos a esta transmissão de conhecimento, porque entendemos que é fundamental nós, como responsáveis políticos, sermos também promotores desta transmissão de conhecimento junto dos mais jovens, e permitir que os mais jovens conheçam e ouçam as histórias destes antigos combatentes e possam efetivamente beber deles a sabedoria daquilo que é a sabedoria de alguém que viveu na primeira pessoa.
Quando nós não sentimos as coisas, muitas vezes, quando não sentimos as coisas na primeira pessoa, tendemos a não valorizar aquilo que foi o esforço e não valorizar aquilo que é a importância do momento. E depois nem sempre tomamos as decisões certas. E é muito importante conhecermos. Eu espero que, efetivamente, este dia do antigo combatente seja um dia glorioso, como tem sido sempre, como vamos contar com, como já é normal, com uma cerimónia rica, cheia de intervenções, com vários momentos de diferentes, com diferentes matérias e desde logo, e passando aqui um bocadinho também a partilhar convosco o programa, desde logo às 10h45 a deposição da coroa de flores no monumento ao soldado desconhecido, às 11 horas a missa solene em memória dos antigos combatentes, às 12h30 a romagem ao monumento dos combatentes, o monumento de homenagem aos combatentes do ultramar, e depois às 16 horas um momento musical com a Banda Filarmónica Tondelense, como já vem sendo o hábito deste ano, no Auditório Municipal. Nós, nesta altura do ano, nunca conseguimos antever com precisão as condições climatéricas e optámos este ano por uma segurança e, portanto, está agendado no Auditório Municipal. E depois deste momento musical com a Sociedade Filarmónica, às 17 horas uma conferência intitulada A Guerra dos Nossos Avós, com o Coronel David Martelo, uma pessoa especialista em História Militar e que faz sempre conferências profundas e com um conteúdo e uma veracidade histórica muitíssimo relevante, e portanto é com um elevado gosto que mais uma vez temos o Coronel David Martelo aqui connosco nesta conferência. E portanto penso que, e para terminar, obviamente em nome do município, mas penso que posso fazê-lo em nome de ambas as entidades, as instituições, convidar a todos para participarem neste dia nas cerimónias públicas, nos mais variados momentos, mas deixar aqui uma nota especial para dois momentos que eu entendo que são muito importantes, que é a romagem ao monumento de homenagem aos combatentes do ultramar e às 17 horas a conferência, o tema A Guerra dos Nossos Avós. Muito obrigada.